Bem, amigos do Entre Linhas, estamos aqui mais uma terça-feira para o seu programa semanal de Teologia e Literatura. Eu sou Emílio e hoje nós vamos ouvir uma gravação que nós tivemos com o estudante de psicologia Vitor Lucas, em que nós tratamos sobre temas de ansiedade, falamos sobre a insônia também, sobre a gula. E aí, é pecado, não é pecado? E nós discutimos isso durante esse episódio. Lembrando que esse episódio ele é uma gravação de um bate-papo que nós tivemos ali no nosso Instagram e já fica o convite também para você entrar no nosso Instagram, o Mate Entre Linhas, e ver também as outras lives que nós temos. Fique com esse episódio, espero que abençoe você e voltamos na próxima semana, aí sim, presencialmente para a nossa segunda temporada do Entre Linhas. Então fiquem com Deus, fique com esse programa e que você seja impactado por ele, ok? Um abraço, até mais e até semana que vem. Vamos começar falando sobre insônia, né? O autor ele vai chamar ali a insônia de uma forma de louvar a Deus dormindo. Eu, para ser sincero, nunca pensei no sono dessa forma. O que vocês acharam quando ouviram essa forma de louvor a Deus? Pode falar. Pode ir, Vitor, pode ir. Só convidar. Tá. Eu também nunca tinha pensado dessa forma, que a gente dormir, o simples fato da gente conseguir dormir é você entregar para alguém o controle que você não consegue mais, né? E no nosso caso, entregar a Deus esse controle, que tudo que a gente tinha para fazer já foi feito. Então, muito da insônia vem da ansiedade, né? Vem do excesso de futuro, excesso de preocupação no nosso presente. Então, o fato de você ir deitar e dormir tranquilo, você sabe que tem alguém cuidando para você, né? Que você não tá lá. Isso é lógico. Só que eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Como ele traz no livro lá, que a gente reconhecer a nossa humildade também perante a vida, que a gente não consegue sozinho. É interessante, porque E você, quando a gente lê o título Insônia, né, a gente acha que é aquela insônia... Porque existe, né? O Vitor vai conseguir falar melhor pra gente até, porque existem alguns fatores para insônia, né? Existem fatores psicológicos, mas existe, e o livro não quer trazer justamente esse fator psicológico do problema da insônia. Porque tem muita gente que não dorme por problemas mesmo, né? Que precisa procurar um médico, que precisa procurar alguém especializado na área para tentar entender o que está acontecendo, por que não dorme, né? Mas o que ele traz é justamente a insônia no sentido de que é interessante. Ele fala que o sono, às vezes, pra gente parece que é algo ruim, né? Se eu dormir, eu vou perder tempo, né? E ele começa até dizendo que nós cristãos, e essa é uma máxima nossa, né? A gente fala que não tem como o crente dormir cedo, não tem como o crente dormir cedo. Domingo, o culto acaba 9 horas da noite, às vezes 9h30, e a gente sai dali e vai para algum lugar, se encontra, fica até 11 horas, meia-noite, e aí às vezes a pessoa chega em casa, tem um trabalho da faculdade para fazer, e aí ela vai gastar ali até 3, 4 horas da manhã fazendo, e aí ela dorme só 2 horinhas para poder tá às 6 horas da manhã cedo, no outro dia já indo para o trabalho e tudo mais. É nesse sentido que ele diz, que essa quantidade de afazeres que nós colocamos essa má gestão do tempo que nós temos. E aí, isso eu digo com propriedade, porque às vezes eu sinto que de fato não que me falta tempo, que eu dormir, eu tô perdendo tempo, entendeu? Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. E quando eu digo qualquer outra coisa, não é nem as coisas produtivas, mas assistindo uma série, mexendo no celular, lendo algum livro de ficção, sei lá, qualquer coisa, mas que dormindo eu vou estar perdendo sono. E a gente vai entender que o sono, ele é bíblico, ele é bíblico. Deus criou o dia e para cada dia ele descansou, né? Para cada dia ele teve ali o seu momento de descanso, né? E a gente tem que entender isso também. E a gente está vivendo uma sociedade tão, né, Vitor, que cada vez mais está acelerada, quer encontrar. Eu vejo no Instagram do Vitor as pessoas perguntando como que eu encaixo a minha agenda. Esses dias eu recebi uma pergunta de um líder de jovem falando que ele tem 2 trabalhos, se eu não me engano, lidera os jovens, é casado, tem filho. Como que ele consegue enquadrar a agenda dele, sendo que ele não tem o dia dele não tem 24 horas, né? Eu achei... Pode falar, Vitor.
Não, só bem rapidinho, enquanto o Jader falava, eu lembrei, tem uma frase que falam muito, né, sobre estude enquanto eles dormem, que é usado frequentemente por aí. E só que até que ponto isso é Saudável, verdade, né? né? Isso é bom, eu sempre questiono essa frase. Isso não é saudável, né? Definitivamente não é saudável. Eu vi dessa frase aí, eu vi um paralelo dela, né, que é isso. Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, tem um burnout antes dos 30 anos. Porque, cara, é muita Sim. coisa pra gente fazer e acaba que a gente, pra fazer alguma coisa, a gente acaba não priorizando, deixando de priorizar outras coisas, né? Victor, puxando esse teu lado mais psicólogo aí, o porquê que a nossa geração nos últimos anos, eu tenho visto isso, eu sou novo, tenho 20 anos, mas pelo menos nos últimos anos eu tenho visto a minha geração com 20 ali, 22, 25 anos, já tendo crises de ansiedade, crises de estresse, o porquê que veio de um tempo para cá, isso veio se intensificando mais. Isso daí é, como o Jair falou, é reflexo da nossa própria sociedade, né? A gente está colhendo o que a gente estava plantando há um tempo atrás. E, existe um imediatismo muito grande hoje, né? Você vai no McDonald's, você quer a tua comida pronta ali super rápido e você o nosso sistema de recompensa, vou trazer mais para o cérebro lá, tem um sistema de recompensa no centro do nosso cérebro. Resumindo, esse sistema nosso sistema ele tá viciado, né? Como sociedade, assim. Então a gente quer muito rápido. Então a gente parar é ruim. Você não pode parar porque o teu amigo está trabalhando, está estudando, está fazendo e você quer tudo muito rápido. Então, e essa é o grande problema da questão. A gente é uma geração muito avançada tecnologicamente, muito conectada, né? Você manda uma mensagem aqui, daqui 1 minuto já está lá do outro lado do mundo. Ao mesmo tempo, a nossa geração é uma das gerações que mais tem crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. É uma geração com altos índices de depressão e suicídio, né? Então, isso é preocupante, porque a gente vê quanto a rapidez ela está cobrando o seu preço, né? Esse imediatismo. Os nossos antepassados não era assim, né? Eles demoravam quanto tempo para caçar comida, para daí preparar comida para comer. E olha a diferença, né, do que está hoje. Eu não sei o que eu concordo. Isso, E né? eu lembro, até me lembrei de uma aula na faculdade, quando eu estudei ali na PUC, eu tinha um professor de cosmologia e ele falava sobre as tantas atualizações dos celulares que tinham, né? Então, a cada mês sai uma atualização nova. E isso refletia na sociedade, que sempre as coisas estavam precisando de atualização, de mudança. E se você for colocar alguém da minha geração, dos seus 30 anos ou dos 20 anos, para mexer no computador e colocar alguém com 45, 50 para mexer no computador, você vai ver. E eu acho muito bonito as pessoas mais velhas mexendo no computador, porque elas têm a paciência de puxar ali, fazer uma pasta para aquilo. Eu já vou colocando tudo na área de trabalho, já, porque eu não tenho tempo para ficar montando pasta, entendeu? Eu já vou colocando tudo organizado ali mesmo. Depois eu crio uma área de trabalho nova, porque é justamente essa ansiedade, esse desejo logo de me atualizar. O rapaz até comentou uma frase muito legal aqui, que foi, deixa eu até voltar aqui, que dá essa sensação de que se você descansar é quase um crime. Você quer ver um exemplo? E eu acho que as redes sociais elas são muito boas, porém, às vezes eu me cobro, porque eu me sinto mal vendo a vida de outras pessoas e você fala, cara, eu não tô no nível desse cara, eu não acordei tão cedo quanto esse cara acordou, eu não li o tanto quanto esse cara acordou, mas eu caí num limbo de vídeos de pessoas que acordam às 3h30 da manhã, não sei se vocês já chegaram a ver esses vídeos, que acordam às 3h30 da manhã, trabalham, acho que fazem residência no hospital e faz faculdade, academia e tal. E você fica, cara, 3h30 da manhã, não que seja, é um momento, né? E vocês, isso que o livro traz. Não é ruim dormir, né? Não é ruim, e também não é ruim, porque vai ter momentos na vida que você vai precisar passar por essas privações de sono, né? O próprio Jesus Cristo, se a gente for analisar, falando biblicamente, tem 2 textos
bíblicos que nos mostram sobre esse momento correto de dormir e de não dormir. Quando Jesus Cristo está no barco com os discípulos e está acontecendo uma tempestade, Jesus está dormindo e os discípulos estão desesperados, né, com o que estava acontecendo ali. Eles estavam desesperados, a ponto de acordar Jesus e Jesus falar, homens de pequena fé. E aí ele acalma o vento, acalma o mar, né? E aí, lá na frente, quando Jesus Cristo está sendo para ser entregue na cruz, Jesus Cristo fica acordado e pede para que os discípulos orem com ele e eles dormem. 3 vezes eles dormem, né? Por quê? Existem momentos que vão precisar que, de fato, a gente esteja acordado. Vai ter um momento na vida que a gente vai precisar estar acordado mesmo. E vai ter um momento que a gente vai ter que descansar. Os discípulos não entenderam, de fato. E é esse momento que a gente tem que entender. Que a gente não pode perder o nosso sono, porque a Bíblia nos diz, né? E o livro também fala sobre isso. Que Deus cuida dos seus enquanto eles descansam, né? Então, o sono, o descansar, dormir no Senhor é algo bom, porque você está dizendo, Senhor, eu confio tanto no Senhor que eu vou descansar, né? É interessante porque quem escreve esse salmo, Spurgeon fala isso, que quem escreve esse salmo sobre o descanso é Salomão. E Salomão, ele tinha tranquilidade no seu sono, porque ele tinha já o seu reinado formado, por conta foi o governo de paz que Israel teve. Agora, o seu pai, Davi, não teve a mesma tranquilidade que Salomão, porque Davi foi perseguido por Saul, enfrentou gigante, enfrentou muitas dificuldades, dormiu no chão, só que mesmo assim, Davi escreveu, em paz me deito e durmo, porque o Senhor tem me guardado. Ele escreve esse salmo também, então Davi também entendia. Jacó entendia. Se ele for falar de ansiedade, e se alguém está assistindo a live aqui, me confirma se você não teria ansiedade nesse nível, a ponto de perder o sono. Sabendo que tem alguém te perseguindo, o irmão de Jacó estava perseguindo ele para matar ele. E o pai e a mãe de Jacó falaram que Jacó iria conhecer a esposa dele já na sequência. Eu não dormiria essa noite. E a Bíblia diz que Jacó dormiu e sonhou com Deus, inclusive, nessa noite que ele dormiu. Porque ele tinha confiança sobre a palavra que o pai dele havia dito lá quando ele trocou a bênção lá, né? Ele pegou a bênção do irmão dele, de que nada de mal aconteceria para ele. Então ele descansou. Eu não descansaria, sendo sincero. Eu não dormiria. Eu estaria acordado, preocupado com que se meu irmão ia chegar, quem ia ser minha futura esposa, eu ia ficar maluco. Sim, Jader. É interessante você falando de Jesus ali, até de próprio Davi, né? Das lições que o livro traz pra gente é a lição de que o tempo é pouco, né? E que a gente precisa de ajuda para fazer as coisas, porque sozinho a gente não consegue fazer tudo, né? Uma das lições que o sono traz pra gente é de que muitas das vezes a gente precisa compartilhar a nossa carga com os nossos irmãos, né? Aquilo que a Bíblia vai falar, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, trabalhar com os que trabalham também. Entender que muitas das vezes, muitas das cargas que nós colocamos nos nossos ombros poderiam ser divididas, né? Eu lembro ali da passagem da cruz, quando Cristo vai levar a cruz, ele compartilha isso com alguém. Ele poderia levar sozinho? Poderia. O Jesus era todo poderoso ali, mas ele compartilha a sua cruz com alguém, porque alguém estava lá para ajudar a ele, né? E trazendo isso para o nosso ambiente de igreja, muitas das vezes nós acabamos nos sobrecarregando demais, tentando abraçar todas as coisas, não só no ambiente de igreja, mas também na vida profissional, na vida dentro de casa. A gente acaba, não, vou pegar aqui porque se eu não fizer, ninguém faz do jeito que eu quero. Se eu não fizer dessa forma, ninguém vai fazer do jeito que eu quero. Então, mostra até uma desconfiança do outro, talvez se acha até superior, né? Mostra até um ar de superioridade, que aí você acaba pegando tudo porque ninguém sabe fazer como você, né? Isso acaba te sobrecarregando e deixando você cansado, e aí você vai ter que abdicar das suas horas de sono, vai ter que, né, dormir mais tarde, acordar mais cedo, para fazer um monte de coisa que talvez se você delegasse a outras pessoas, você conseguiria ter uma paz interior, um descanso, né? Exato. E é interessante que o livro ele fala o seguinte, ele fala assim, eu preciso descansar durante 1/3 da vida
para poder permanecer acordado nos outros 2/3. E ele usa o exemplo do celular, né? Como se fosse um celular que, para cada 1 hora carregado, 2 horas ele vai ser de uso, né? Ele vai ter 2 horas de uso, né? E a gente precisa quase isso já. A gente precisa entender isso. Só que eu não sei, enquanto lia o livro, nesse capítulo, quando chegou ali nessa parte que ele fala sobre a vida ser curta, me trouxe um pouco de ansiedade. Assim, o sentimento que eu tive foi, meu Deus, porque ele fala o seguinte, que quando a gente completa 21 anos, significa que a gente passou pelo menos 7 anos da nossa vida dormindo. E aí eu falei, cara, e aí esse pensamento nosso de perca de tempo, de que descansar é ruim, me veio. Eu falei, caramba, então se 21, então eu já tô há 10 anos e meio, porque eu tô com 32, 10 anos e meio já. Passei minha vida dormindo, 10 anos e meio, né? E ele fala que quando você tiver 60 anos, terá passado 20 anos inteirinhos dormindo, inconsciente. Isso me trouxe uma ansiedade tão grande, porque eu falei, caramba, 20 anos dormindo, né? Se a gente for contar que a gente dorme ali 6 a 8 horas por dia. E eu acho que muito também é desse fruto de a gente achar que dormir é uma perca de tempo, né? É uma coisa ruim, né? Uma coisa ruim pra gente. Vitor, me tira uma dúvida. O Jader falando aqui sobre o sono, né? Eu não sei se é tão a tua área, etc., mas eu acredito que sim, então eu gostaria que você explicasse, porque às vezes é uma dúvida que fica pra gente. A gente precisa mesmo dormir 8 horas por noite? Qual que é o impacto se eu dormir menos do que isso no meu cérebro? O que acontece se eu dormir menos do que 8 horas por noite? Precisa. Antes de tudo, precisa. Eu falo muito sobre isso. A gente tem que dormir. Um adulto, existe um estudo, acho que publicado ano passado, ou retrasado, se eu não me engano, que mostrou mais ou menos qual é a quantidade de sono, quantidade de horas de sono por noite, né? E o adulto chega ali entre 5 a 8 horas, né? Ou 6 a 8 horas de sono por noite. Isso vai mudando no decorrer da vida, né? Então os bebês precisam um pouco mais. E por quê, né? E meu cérebro vai saber quando eu durmo menos? Na verdade, a falta de sono ele acumula, né? Então, você dormir poucas horas por dia, isso vai acumulando e vai trazendo para você malefício a longo prazo, porque o sono ele é muito poderoso por diversos fatores, né? Um deles, por exemplo, é a limpeza de toxinas. Enquanto a gente dorme, falando bem psicologicamente, né? Quando a gente dorme, existe uma limpeza no nosso cérebro. Tudo que você aprendeu durante o dia, tudo que você assimilou durante o dia, ele vai ficar no teu cérebro ou não vai ficar, né? Então, e quando que vai acontecer esse processo? À noite. E quando esse sono ele não é feito da maneira certa, você não faz um sono adequado ali, essa limpeza não acontece. Então essas toxinas vão aumentando e vai virando como se fosse um esgoto, né? Vai virando, teu cérebro vai ficando cheio dessas toxinas e isso pode contribuir para o Alzheimer, por exemplo, lá na frente, para demências, né? Demências é uma degeneração ali de partes do cérebro, dos neurônios. Então, uma das consequências é isso, o desenvolvimento de demências como Alzheimer, que o teu cérebro não vai se regenerar da mesma forma. Memória também vai afetar muito sua memória se você dorme pouco, por isso que dá aqueles brancos, né? Principalmente em provas. A gente tem muito branco em prova, porque geralmente, uma noite antes da prova, você não dorme direito, né? Principalmente se for uma prova mais difícil, uma prova que você tem que se aplicar mais, acontece o branco, porque você não dorme direito e daí você não consegue restabelecer durante a noite o funcionamento do cérebro. Então, são várias consequências que pode acontecer. Não é que se eu dormir, 4 horas e 59, eu vou ter problemas, né? É um período, aquele período ali, então você, pelo menos 5 horas, né? De 5 a 8 horas. E porque a falta de sono, ela é acumulativa e vai trazer consequências a muito longo prazo que você vai perceber lá na frente. Pô, legal. Você falando sobre que não precisa, que é aquele acumulativo, né? Então quer dizer que não é só, hoje eu dormi mal, mas é toda uma sequência de fatos que vão acumulando, né? E eu até vi o pessoal falando aqui do sono da beleza, né? Que dormir evita rugas, né? Então ele não tem só aquele aspecto nosso neurológico, né?
mas ele também tem no nosso corpo, né? A gente costuma brincar, né? Que às vezes o cara tem 20 anos, mas tem cara de 50, e você fala, pô, tá dormindo pouco, hein? Então, sofreu muito na vida, né? Porque, querendo ou não, o sono, ele ajuda nesse aspecto no físico também, né? Pergunta aquela tarde de sábado dormindo pra tirar a casa. E aí, Victor, o que você me disse? Não tira. Um dos fatores principais para o sono é você ter uma rotina sempre, né? Então, dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário. Porque o nosso cérebro, ele não reconhece feriado, não reconhece sábado, não reconhece domingo, né? Então, o nosso cérebro, ele basicamente é tudo a mesma coisa. O mesmo dia, não existe final de semana, né? Então, claro que às vezes acontece. Vou dormir a tarde inteira. E tá bom, né? É importante também. Mas não sempre, né? Porque o teu cérebro não vai reconhecer que é sábado, né? E daí por isso que na segunda-feira, provavelmente, essa pessoa que perguntou isso, se faz isso no sábado, na segunda-feira acorda destruído. Porque o cérebro tava dormindo o sábado inteiro, entendeu? É uma emenda na outra e isso é muito doido a gente pensar sobre isso. A gente vê as recomendações para higiene do sono, né? Esse horário mesmo aqui, 10, 11 horas da noite, praticamente, era pra gente estar de luzinha baixa, né? Já praticamente se preparando para dormir. O problema é que eu tenho esse hábito, não adianta dizer que não. Antes de dormir, você tá ali com a tela na cara, ali mexendo e falando com alguém pelo WhatsApp, vendo um vídeo. E isso, cara, atrapalha demais o sono. Às vezes você... agora há pouco eu tava lendo e me deu assim sabe, vem aquele soninho da leitura, aquele soninho bom da leitura, sabe? Aquele tá vindo assim, e o meu celular vibrou e eu olhei, era uma questão da empresa, e aí, cara, aquilo tirou meu sono assim, ó, nossa, parece que veio uma dose de adrenalina na minha cabeça, assim, um negócio maluco, assim, caramba, que legal. E aí já era o sono, e aí eu voltei. Foi bom, porque daí eu voltei com foco para a leitura, mas pensando também que minha cabeça já desligou do livro também, né? Né? E nem sei porque eu falei isso, mas o recomendado que a gente fala é tirar o celular longe, né? Quando você está indo dormir. Mas isso tem que fazer uma rotina muito regrada, assim. Pelo menos uma hora antes você jogar o teu celular longe, colocar longe, ou coloca para carregar longe de você, começa a ler um livro, que são atividades que vão rebaixando um pouco o teu estado ali de alerta, né? E a luz azul do celular, meu Deus, ela é muito boa pra gente despertar, né? E só que não é o que você quer à noite, né? Não é o que a gente quer. Mas tem total sentido isso. Victor, tem uma pergunta ali, ó. Pode falar já, depois eu faço pergunta. Não, é só pro pessoal que tá assistindo a live, né? Porque a gente colocou ali, né? Eu mandei nos grupos aí da Almadice, falando, né? Será que insônia é pecado? Só reiterando aqui, ó, eu vou ler o parágrafo que o autor do livro fala sobre isso. Ele fala: a insônia pode ser fruto da ansiedade, de má alimentação ou de distúrbios dos mais variados. Você pode precisar de tratamento médico. Aqui não estou criticando a insônia que lhe é imposta por não conseguir dormir, mesmo com esforço, mas a insônia consciente e escolhida, aquela que despreza os limites do próprio corpo, tá? Então, o que é pecado de fato, tá? Porque às vezes você está passando por um momento de dificuldade e você precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, um médico para poder te ajudar nesse sentido, né? Ou fazer um tratamento específico, mas aquela insônia que você impõe sobre o seu corpo, né? Demonstra, e aí o livro traz isso, que ele vai demonstrar uma falta de segurança em Deus, né? Porque, deixa eu ficar aqui essa madrugada fazendo isso para poder, vamos usar o exemplo aí eu vou trabalhar aí, sabendo que você não tem, mas só para poder acrescentar um pouquinho a mais da minha renda e tal, e sem confiar que Deus vai te suprir, né? Que Deus vai te suprir. Então, é nesse sentido que o livro está dizendo que é pecado. Agora, se você sofre de ansiedade, tem um problema de má alimentação que vai atrapalhar o teu sono, né? Qualquer distúrbio, e o livro diz dos mais variados, isso de fato não é um pecado. Você precisa procurar um médico para resolver essa situação.
Hein, Jader? Eu achei interessante você falando do cara que fica de noite ali, demonstra essa falta de confiança em Deus, né? É até uma das lições do livro, do sono que o livro traz pra gente, né? Que é que a lição de que Deus trabalha. Tem coisas que estão fora do nosso alcance, né? Eu até estava conversando com o Victor hoje de tarde e a gente falando sobre o agricultor. O que ele consegue fazer é plantar semente. O crescimento quem vai dar é Deus. Então, quando a gente fica bitolado demais tentando, sei lá, vai ter uma prova amanhã, não estudei a semana inteira, vou estudar hoje Exato. para fazer a prova, a gente fica naquela bitolada. Aí, eu achava, esses dias atrás eu passei por uma prova bem difícil, né? Uma prova mesmo, de marcar questão, etc. Eu tinha que estudar bastante. E aí, a minha esposa falou para mim, né, Emílio, ora, né, para Deus primeiro tirar essa ansiedade de você, para você conseguir descansar. Porque um dia antes da prova, eles recomendam você desligar tudo que tem na prova e, sei lá, vai fazer outra coisa. E eu não, eu queria ficar ali fazendo as coisas. Pô, e aí, você primeiro, você não confia no que você estudou? Será que você não estudou o suficiente? Porque se você não estudou o suficiente, sinto muito, nem você fazendo oração vai adiantar, Deus não vai te dar o conhecimento ali na hora, né? Então aí reflete a sua preguiça. Mas se você se dedicou, você fez a sua parte, né? Descansa, Deus sabe o que faz, se for para as coisas acontecerem, é conforme a vontade de Deus, né? Então a gente precisa entender que Deus trabalha, não adianta a gente tentar forçar uma coisa ali que não vai para frente, porque tem coisas que são para Deus fazer, né? Não foge do nosso controle, né, Jade? Exatamente. Eu também tenho um exemplo disso. Eu tinha que tomar uma decisão e era uma decisão que meio que ia mudar o curso da minha vida. Cara, eu entrei numa ansiedade muito grande, assim. Eu não conseguia descansar, não conseguia. Eu tava de tarde, assim, só pensando, a cabeça matando. E a Michelle me procurou, né, e falou pra mim, mas você chegou a orar, a entregar isso pra Deus e tal? E eu tinha me dado conta que eu não tinha falado com Deus sobre isso, né? Não tinha depositado a minha ansiedade no Senhor. E aí, quando eu fiz eu lembro que eu tava na sala ali mesmo, eu dobrei o joelho, fiz uma oração, né, pedindo uma direção de Deus sobre isso e tal. E me veio uma paz tão grande que a paz foi tão grande que eu dormi. Eu dormi, acordei com a cabeça muito clara com a decisão que eu ia tomar. Eu acordei assim, muito pleno e sabendo, não, é esse caminho que eu vou seguir. E aí eu aprendi, vivendo mesmo, que o que a Bíblia diz sobre a gente depositar em Cristo, né, a nossa ansiedade, né, que existe uma paz que excede todo entendimento sobre nós, faz sentido, né? Faz sentido mesmo. Você falando sobre, né, sobre a oração ali, sobre a paz que veio sobre você, uma das, não é parábola, mas esqueci o nome, é uma das ligações que o autor do livro faz com o sono, né? É justamente ele encaixa ali junto com a salvação, né? Ele fala que o sono, o ato de cair no sono é relacionado com a salvação, é parecido, né? Aquele momento que a gente descansa, a gente entrega, porque o sono não é por mim mesmo. Eu dormi, eu não consigo deitar e falar, agora eu vou dormir. Mas não, né? Quando através de Deus, graças a Deus. O autor também vai falar no livro que o sono, né, é algo que vem de Deus, é graça de Deus. Então eu acho interessante essa relação que ele faz do sono com a salvação, né? Como eu só consigo dormir quando eu paro de... Ele vai usar uma linguagem no livro meio lá pro Ceará, né? Que é quando eu paro de bater o pé na rede para ela balançar, né? Eu só vou dormir quando eu deixo de fazer todas as obras, né, que eu tenho que fazer e descanso no Senhor, né? A Nathalie falou da pergunta dela, a gente acabou fugindo ali do tema. Deixa eu achar ela aqui. Ela perguntou sobre... E eu não sei se a gente até pode falar sobre isso, porque ela perguntou sobre ajuda com remédios, né, no sono, né? Daí, não sei, vou deixar pro Vitor que está estudando. Não quero que o registro dele seja cassado futuramente.
Eu não achei a pergunta, Ela vai mas falar qual que foi? assim se quem, para quem não tem a rotina de sono, né, se introduzir algum remédio para iniciar essa rotina ajuda. Não, dá para falar sobre isso, mas sempre tem que unir as duas coisas, né? Tem que unir a medicação e médicos sérios, profissionais sérios vão encaminhar antes para terapia, né? Então você nunca sozinho, só a medicação. É, um bom profissional, ele vai perguntar toda a sua rotina antes, para tentar ajeitar a sua rotina antes, para depois inserir a medicação. É mais para frente, não só assim para ajeitar, arrumar a rotina, né? O psicólogo não dá remédio, antes que o pessoal pergunte. A gente não dá remédio, mas bons profissionais, eles unem as duas coisas, a terapia, ou a ajuda com o Ou seja, psicólogo e a a, medicação. a Para quem resposta precisa, certa né? é procure seu médico. Exato. Fica vendo vídeo no TikTok aí, ó, e vendo aqueles Sim. vídeos do povo que toma aquele remédio que eu não vou falar o nome aqui. E aí acontece aquelas coisas lá, fica falando um monte de bobeira, vai andando na casa, dormindo, é loucura, né? Mas, ó, Gente, pra gente avançar pode falar, já. Não. Não, é que você tinha falado sobre a graça ali, e é interessante porque o capítulo final, ele encerra o capítulo dizendo que dormir não é mais uma necessidade, uma simples necessidade física, mas uma manifestação da graça de Deus, convencendo-me do meu pecado, das minhas limitações, da brevidade da vida, da minha necessidade da minha necessidade dos outros, do trabalho de Deus, me relembrando das promessas do Evangelho. Então, ele diz que dormir não é só uma necessidade física, mas também uma manifestação da graça de Deus. Vitor, só para a gente encerrar esse assunto aqui, a Giovana mandou uma pergunta ali, mas assim, eu acho que, bom, ela pergunta ali, né, como ajuda alguém em uma crise de depressão? Ela quer saber porque ela tem uma amiga nessa situação. A resposta seria, acho que, bem mais longa, né? Ia demandar tempo, mas eu acredito que orar, né? E encaminhar a pessoa para uma terapia, perguntar se ela já faz, há quanto tempo está acontecendo. Eu acredito que é a terapia. Eu acho que a única resposta que a gente pode dar é a oração e a terapia. E tentar sempre se colocar à disposição, respeitando o espaço da pessoa, né? Até em crise de ansiedade também. E respeitar o espaço da pessoa, nunca chega em cima dela, assim. Vamos levantar daí, vamos andar, sai dessa cama, você tem que levantar daí agora. Não, você não vai conseguir isso, né? Porque a pessoa é algo mais profundo, é lá no cérebro dela, né? São mudanças químicas, neuroquímicas lá no cérebro que estão acontecendo nos neurotransmissores e não é a gente falando para ela levantar, para ela fazer alguma coisa que vai melhorar. Né? Então, você se colocar à disposição. Eu estou aqui para o que você precisar e acho que isso é o começo. Né? Gente, para a gente correr, porque não sei se mas estão dando quase 40 minutos de live, passou assim. Gente, vamos falar agora daquilo que não é o mal do crente, vamos dizer assim, mas a gente sempre tem aquela máxima, né? Crente não bebe, mas come, come que é uma beleza. O livro vai trazer aqui a gula como a adoração ao ventre, né? O ato de nós adorarmos ao ventre. E aí, para vocês, fazer aquelas competição de quem come mais no rodízio, sabe aquele rodízio que a gente vai depois do congresso de jovens ali, fazer aquelas competição maluca. E aí, o que vocês acham? Posso considerar isso como errado, como não? Vitor, você de uma perspectiva mais psicológica, o que isso traria de mal para mim no longo prazo? Comer é muito status, né? A gente usa muito como status. Então, eu posso comer mais que você, eu posso comer mais caro que você. Então, e às vezes, isso também, aí indo para uma parte mais emocional, a pessoa pode estar tentando substituir alguma falta que ela tem com a comida, né? Então, tem um buraco lá dentro e ela precisa preencher com alguma coisa, só que é emocional, né? E não vai ser com comida que a gente vai preencher. E esse que é o problema, quando você fica fazendo essas competições, quando a gente vê essas coisas, eu acho até nojento, assim, né? Porque come muito e
acaba não aguentando, além das consequências físicas, né, que você vai ter, que são claras, mas existe uma falta que você nunca vai conseguir preencher, né? E a comida não vai preencher. E daí vem as questões de saúde, que você vai engordar, vai... E daí já acarreta mais problemas emocionais também, com a sua aparência, autoestima. E, nossa, gera uma bola de neve gigante. Inclusive, pode ser um dos motivos pelo você estar tendo insônia, né? A tua alimentação ali tá toda zoada e acho que pode ser um dos motivos que acabam fazendo você não dormir bem à noite, né? A minha mãe já costumava dizer que quando a gente come muito antes de dormir, dá pesadelo, né? É verdade. Eu achei... Dormir de barriga cheia, né? Dormir de barriga cheia dá pesadelo. Eu achei interessante uma coisa que o autor falou que eu nunca percebi, cara, nunca percebi. Ele fala que o pecado, ele entra no mundo pela boca. A Bíblia vai dizer, né, que Eva olha para a fruta e vê que ela é agradável aos olhos, né? Então, primeiro ela deseja aquilo, né? E ela acaba comendo a fruta e dando para Adão também, mas o pecado ele entrou pela boca. E a gente, não querendo igualar as duas situações, né, mas a gente acaba descuidando na nossa alimentação, ou às vezes, né, pecando, talvez às vezes nem tanto pelo excesso, né, mas pela qualidade e também pelo tipo, né, um tipo de gula que eu vi no livro, que eu até então não teria reconhecido como uma forma de gula, é a gula pelo tipo de comida, né? Às vezes aquela comida que você só aquele lugar que faz, é um status até um pouco inalcançável, e aí você, para conseguir suprir aquela necessidade daquela comida que você quer, que é de um lugar caríssimo, que às vezes na vizinhança você conseguiria, você acaba entrando em um aperto financeiro, né? Porque você quer, porque comer em locais caros ou comer uma comida específica é algo que te traz status, né? Então, uma coisa que eu até então não tinha pensado, né? Era como a gula não é só no excesso, né? Mas é também no tipo de comida, né? E a gente acaba trazendo esse lado de pecaminoso só pro excesso, né? Mas a gente esquece de que talvez nós estamos pecando também a gula pelo tipo, né? Fazendo, talvez até comendo demais num lugar específico e acaba tirando o dinheiro da nossa casa, né? Vocês já presenciaram alguma situação dessas, de alguém que acabou comprometendo as suas finanças pessoais, né? Com a sua família ali, as suas coisas de casa, para às vezes comer em algum lugar específico, ou porque pede comida demais no iFood, digamos assim? Tem vários vídeos de brincadeira, né, que as pessoas fazem aí, que é tipo assim, cartão do crédito do Nubank, 1.000 e poucos reais, e aí você saldo na carteira, 30 reais, aí você, ao invés de você pagar a conta, você tá comendo uma pizza, um lanche, né? E é muito comum, porque eu me lembro quando eu era adolescente, assim, todo mundo, assim, basicamente, quando eu era adolescente, tinha condição, né? Na minha casa tinha comida, na casa dos meus amigos tinha comida, mas a gente fazia de tudo e a gente nunca trabalhava. E a gente, às vezes, pegava emprestado da avó de um amigo meu, tipo, e a pizza custava 20 reais. A gente pegava o emprestado da avó do amigo, do amigo nosso, sabendo que a gente não ia pagar a velhinha, a gente não ia pagar ela, para comer pizza, numa segunda-feira, por exemplo, entendeu? E tomar a Fanta Uva, a gente gostava de tomar Fanta Uva. Então, claro, era adolescente, inconsequente e tudo mais, né? Não pensava. Mas agora você começa a pensar em pessoas que às vezes estão passando por necessidades financeiras e acabam utilizando da sua renda para desculpa usar a expressão, se dar ao luxo, né? De comer um lanche, não que seja... Você pode comer o lanche, desde que isso não vai afetar sua... É isso que o livro quer dizer, né? Não vai afetar sua renda, não vai... Quando Adão Adão e Eva pecaram pela boca, Deus havia permitido que eles comessem de todas as árvores, mas ele queria justamente... A serpente foi justamente astuta naquela específica que Deus disse, né? E a pergunta que a serpente faz Deus disse que de todas as dos frutos das árvores vocês não vão poder comer? Daí ela fala, não,
Todas nós podemos comer, só não podemos tocar nessa daqui específica. Então ele vai justamente nesse sentido. É interessante porque Adão peca, né? E Eva peca pela boca. E Cristo, quando está lá sendo tentado, ele também, a primeira tentação que ele recebe é pela boca, né? É pela boca, né? Transforma essas pedras em pães. A gente vai ter Esaú vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilha. Estava com fome, e por estar com fome, ele vendeu a sua primogenitura, né? A bênção de ser o filho primogênito por conta de um prato de lentilha, né? Então, nesses aspectos que a gente entende, e a gente tem assim, ó, hoje, pela graça de Deus, eu dirijo uma igreja aqui, e o que eu mais ouço daqui a pouco você vai estar com aquela barriga de pastor, daqui a pouco você vai estar com igual o pastor, entendeu? Então, assim, e eu falo, não, eu não aceito, porque eu sou a nova geração de pastores que vai pra academia, que corre, que faz atividade física e tal, porque... Oi? E não é pecado. E não é pecado, não é pecado. Você, pelo contrário, faz bem para a sua saúde. Você dorme. Desde quando eu comecei a fazer atividade física, eu durmo muito melhor, eu me sinto bem comigo mesmo. Apesar que falando com o Emílio esses dias, às vezes os resultados são tão pequenos, né? A gente não consegue perceber, mas a gente tem que valorizar e comemorar eles, né? Eu estou há 52 dias treinando. Poxa, que alegria! Eu treinei mais do que o ano passado inteiro. Então, isso é bom, a gente tem que comemorar. E a gente acha que... eu vi um estudo do pastor Luciano Subirá falando justamente sobre esse assunto de vida saudável, que a gente tem o hábito de jogar a culpa em Deus, né? Fulano morreu, era o tempo de Deus para a vida dele, né? Não, Deus sabe de todas as coisas no tempo. E aí, se você for analisar, tem um texto bíblico que ele cita, eu tenho até aqui, que é o texto de Deuteronômio 22:8, que Deus fala para o povo de Israel que quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue caso alguém caia do terraço. Então, ele fala assim, o mesmo Deus que cuida dos seus enquanto dorme, Deus inclusive essa expressão, o mesmo Deus que cuida dos seus, o mesmo Deus que é soberano em tudo, ele orienta para que quando você construir uma casa, você coloque parapeito, para que a culpa, se a pessoa cair lá de cima, a culpa não recaia sobre a pessoa que construiu a casa. Ou seja, a mesma coisa se aplica à nossa saúde, né? Se eu tenho um problema de compulsão alimentar, eu como muito, eu não consigo estar satisfeito. Como parece que a comida, ele usa várias vezes esse exemplo no livro, né? Parece que a comida eu não vou estar vivo amanhã, é o meu último dia de vida, eu tenho que comer o suficiente. Come, aí entra, você come pensando... Aí, Emílio, os maridos, aí, os namorados, aí, come pensando no prato do outro, né? A gente come aqui torcendo para a esposa não conseguir aguentar comer o lanche, não comer também, né? Comer pensando no prato do outro, comer ali, vendo que tem pouca comida. Eu já vi isso, já passei por situações assim, eu acho extremamente desagradável. Você tá na casa de alguém, você vê que tem pouca comida e tem muita gente, e aí a pessoa que tem aquela gula que não... Que se ela... Porque assim, ó, a verdade é essa. E aí, talvez o Victor possa nos ajudar nisso. Quando a gente come, faça o teste. Se você comer um pouquinho, menos do que você é acostumado a comer, passou um tempinho, daqui a pouco parece que o teu cérebro, o teu corpo, pelo menos pra mim, parece que eu fico satisfeito, entendeu? Mas se eu continuo comendo, parece que meu cérebro não entende. Eu tenho que... Entendeu? Agora, se eu dou aquela pausa, peraí, vou parar aqui e tal, conversa um pouco, daqui a pouco parece que não, eu tô satisfeito, eu tô bem. Isso é fisiológico, né, Victor? Sim. É o cérebro, é o que eu falei do nosso sistema de recompensa, né? A gente comendo mais, você não tá mais alimentando você, né? Comendo além do que você era para comer, você não tá mais alimentando aquilo, não vai ser útil para você. Você tá alimentando o seu sistema de recompensa, que é lá no cérebro, já é emocional, já passou pro emocional. Então, se você come o básico, beleza, foi pro seu corpo, o seu físico que precisa, mas você passou disso, do ideal ali para você, da quantidade ideal, já começou a ir para o emocional, já começou a ir pro teu cérebro, você está alimentando um sistema que está viciado, né? O problema disso estar viciado, que cada vez você vai querer mais, é como se fosse uma droga. A comida pode virar uma droga, né? Pode virar como se fosse uma dependência química, não tão forte, mas pode virar uma dependência. Tem pessoas que são viciadas em comer
né? Então você come cada vez mais para alimentar o teu sistema de recompensa, os teus reforçadores lá dentro de você, e não só para te saciar, né? Já passou a saciedade, já está saciado. Eu achei interessante o Jader falando ali daquela vez que você está na casa de alguém, você vê que tem pouca comida e muita gente. Também um outro ponto do livro, né, que o autor vai chamar de idolatria à mesa, né, aquele momento que a gente está na mesa e que Paulo ainda critica ali em 1 Coríntios, quando ele vai falar da ceia, né? Ele vai tratar da ceia justamente por quê? Porque tinha a ceia não é que nem a gente tem hoje, né, que é um copinho ali individual para cada um, o pão individual para cada um, mas era literalmente todo mundo à mesa, era um banquete feito, né? E aí ali tinha gente que não esperava os outros chegarem, começava a comer um monte, e aí quem chegava, às vezes chegava com fome, não tinha as coisas para comerem ali, porque alguém já tinha comido antes, né? E assim, é um pouco até chato quando a gente está em algum lugar, né, e tem uma pessoa que você vê que tem pouca comida e aquela pessoa dá ali para dentro e fica aquele ambiente chato. Vocês já presenciaram esse clima já? E gera pecado, né? Você fala, cara, você fala mal do cara, o cara pegou todo frango, né? E é verdade, a gente fica nessa. E eu acho assim, ó, eu prego uma mensagem, mas hoje eu não falo mais. Mas eu lembro que para eu poder arrebatar a atenção das pessoas, que é um texto que Jesus Cristo vai na casa de um fariseu e ele cura um homem hidrópico. E aí eu falo que Jesus Cristo, no livro de Lucas, ele vai pelo menos 7 vezes, tem um texto dizendo que ele vai à casa de alguém para se alimentar. E aí eu falo isso, né? Que nós falamos que crente não bebe, mas come, como reflexo de Cristo, que sempre estava na casa dos outros comendo, né? Sempre ia na casa dos outros comer. Mas depois que eu ouvi essa mensagem sobre ter uma vida saudável também glorifica a Deus, eu mudei completamente, porque mudei essa fala, porque de fato parece bonito, a gente come bastante, e o livro traz essa crítica, porque o buffet fica mais caro quando é o crente, porque o crente devora tudo, né? O buffet do casamento, os jovens se reúnem e fazem competição para comer quem come mais pizza no rodízio, para complicar. E aí ele fala, né? Porque a gente tem essa ideia de rodízio, né? O rodízio, é pecado o rodízio? É pecado o rodízio? Não é pecado o rodízio, né? Porque o rodízio, você tem que entender que no rodízio é um rodízio. Então você vai comer diversos tipos de carne que você, ao invés de você pedir uma porção só daquela carne, você vai poder comer um pouquinho de cada um. Ao invés de você pedir 36 pizzas, você vai comer um pedaço dos sabores que você talvez não tinha comido. É um rodízio, né? Então, eu acho muito interessante a forma como o livro aborda, porque a gente não tem essa ideia mesmo. A gente vai lá no rodízio, vamos aproveitar. A gente já fala assim, já estou de jejum desde sexta-feira. Vamos dar prejuízo. Eu vou dar prejuízo, a gente fala isso, né? Que eu acho interessante que assim, a gula, tanto a gula quanto a insônia, né, e a gente já partindo para uma finalização, são efeitos do pecado. Não é que a insônia em si é um pecado, respondendo uma pergunta do pessoal que perguntou ali se a insônia era não pecado. A insônia em si, quando é advinda de algum problema, enfim, emocional, psicológico, não é pecado. Mas quando ela é advinda às vezes, de uma falta de cuidado, de uma falta de confiança em Deus, uma ansiedade ali que você tem, não no sentido atual da palavra ansiedade que a gente tem, mas justamente naquilo de, se eu preciso fazer isso logo, eu preciso que isso aconteça logo, é um efeito do pecado, porque quando Deus cria a comida lá no paraíso, cria todas as coisas que a gente tem hoje, cara, isso é bênção, isso é graça de Deus, assim como o sono, é bênção e graça de Deus. Isso nos mostra, o sono nos mostra que nós não somos todos poderosos, porque é só Deus que não descansa, né? A comida também, a Bíblia vai falar que nós teremos banquetes no céu, ou seja, tanto o sono quanto a comida, quando utilizados da forma correta, de forma que agradam a Deus,
são graça, é bênção de Deus, é graça divina, mas a partir do momento em que o pecado entra no mundo, ele transforma essas nossas interações, tanto com a comida quanto com o sono. Então agora eu vou ter insônia, agora eu vou ter... vou querer comer demais, vou querer descontar minha raiva na comida, ou aquela coisa emocional na comida, né? Olhando de uma análise bem por cima, assim, a insônia e a gula não são pecados quando são de uma questão psicológica, mas ela é efeito do pecado, né? É o mal do pecado trabalhando em mim, trabalhando no meu cérebro, trabalhando no meu sono, trabalhando na minha alimentação, né? E, Vitor, pra gente... Pode falar. Só pra pegar esse gancho. Assim, ó, o pecado, ele é pecado em si mesmo, tá? O pecado é pecado em si mesmo. Não existe muita fofoca e pouca fofoca. Fofoca é pecado. E existe o pecado que está no desequilíbrio das coisas boas. Então, comer uma coisa boa, descansar uma coisa boa, trabalhar uma coisa boa. Agora, ele se torna pecado quando eu desequilibro essas coisas. Então, comer é uma coisa boa, desequilibrei, eu comi demais, se tornou pecado. Dormir é uma coisa boa, descansei demais, preguiça, é pecado. Trabalhar demais, eu perdi meu sono trabalhando. Então, eu desequilibrei o natural. Então, se tornou pecado. Só para... para fechar certinho. Vitor, para a gente ir para as considerações finais, eu queria que você falasse um pouco em como a gente consegue equilibrar essas duas variáveis da nossa vida, né? Tanto o sono quanto a comida. Como que a gente pode mudar os nossos hábitos, né? De uma perspectiva aí com o psicólogo, dê essa aula de psicologia para a gente. Um hábito, ele nada mais é que um comportamento, né? Um comportamento que a gente tem de forma repetitiva. Esse é o conceito de hábito, né? Um comportamento repetitivo. Então, para você criar um hábito, é fácil, né? Teoricamente, você vai facilitar aquele comportamento para você fazer. Se é um hábito que você quer tirar, você vai tentar substituir ele por outro. É assim que a gente retira um hábito. Então, o hábito de comer demais, você vai substituir esse hábito por outro hábito. Então, sei lá, eu vou seguir a dieta de alguma pessoa famosa. Isso é substituir um hábito. Então, você seguir uma dieta é colocar um hábito novo na tua rotina. Se você quer começar a correr todo dia de manhã, você não vai deixar o teu tênis de corrida guardado no guarda-roupa. Deixa do lado da porta da saída de casa, do lado da porta da sala. Porque isso vai tornar mais fácil. O nosso cérebro é preguiçoso. Ele não quer pensar muito, né? A gente é preguiçoso, a gente não quer pensar muito, a gente não quer demandar muito esforço. O cérebro toma a maior parte da energia do nosso corpo. De energia que é produzida, a maior parte é o cérebro que ocupa, né? Que utiliza. Então ele não quer demandar muito esforço, porque isso para ele é custoso. Então tem que tornar isso fácil para você começar a dormir melhor. Então você vai deitar mais cedo, né? E tem que fazer isso de forma... e eu sei que é difícil, né? Que às vezes você deita e daí vê uma notificaçãozinha no celular, já fica difícil. O que eu faço é colocar o celular para carregar longe. Então, isso me ajuda na hora de acordar também. Porque o celular despertou, o que eu faço? Eu não ligo o botão soneca. Tem que levantar. Porque tá longe de mim. Sim, eu tenho que levantar. Aí eu já levantei, eu não vou querer deitar de volta, né? Eu acho que ninguém deita de volta. Mas eu não vou querer deitar de volta, porque eu já levantei. Então, você fazer um comportamento repetitivo, tenta substituir isso. Se você tem o hábito de comer muito e reconhece isso, está se tornando uma gula, um pecado, tenta substituir esse hábito por outro. Só se alimenta quando estiver junto com alguém, né? Porque a gente deita para assistir no sofá e quer comer um monte de coisa enquanto está assistindo. Espera alguém chegar, porque talvez essa outra pessoa controle você, né? A esposa, o esposo, enfim, pai, mãe. Se você está dormindo mal, tenta deitar um pouco antes, tenta largar a televisão, o celular um pouco antes. Pega um livro mais chato, assim, para dar sono mesmo, sabe? Então eu acredito que você tentar colocar esses comportamentos na tua rotina, substituindo por o comportamento bom por comportamento legal. Jader, sua palavra pastoral para a gente encerrar. Tá nos 10 segundos aí, não? Cara, ainda não, mas acho que daqui 1 minuto já vai.
Tá. Não, sobre insônia, sobre as preocupações da vida, apresente elas diante de Deus. A dica que o Vitor trouxe, ela é fantástica. Substitua seu hábito, e esse hábito novo que você vai incluir, você deixa um clique ali perto, né? Ah, come muito? Cara, bebe uma garrafa d'água antes de comer, que você vai comer menos, com certeza. Sua barriga vai estar cheia, já cria esse hábito já. E não seja como o povo de Israel, que juntou lá, como o livro diz, 10 cestos de codornas lá de tanto comer. Deus teve que colocar uma praga, o povo parar de comer. A gente não é desse jeito. O mundo não vai acabar. E lembra, vai ter uma recompensa no final. Quando a gente estiver lá no céu, a gente vai comer também tranquilamente, com calma, o que tiver de melhor lá. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado, Vitor. Obrigado por seu tempo. Foi demais poder conversar com vocês. Jader, muito obrigado mais uma vez por ter atendido ao meu convite. Foi muito bom conversar com vocês. Para você que está na live até agora, Deus abençoe a vida de vocês. A gente vai deixar essa live gravada, tá? O Jader mostrando o livro ali. Gente, leiam esse livro. Leiam o livro. Você tem um clube do livro para ler o livro. A gente vai ter outras lives discutindo sobre o livro aqui também. Então sábado agora tem encontro, é verdade. Encontro no Meet online. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, chama a DM ali que a gente inclui você no nosso grupo do WhatsApp. Ali a gente conversa, a gente tem um momento bacana. O pessoal conta testemunho quando é impactado pelo livro. A gente começa a falar dos nossos pecados lá. A gente começa a confessar os nossos pecados dos nossos amigos ali. Então, sábado agora, a gente tem nosso encontro online pelo Meet, tá? A gente vai conversar mais sobre esse tema. Vamos falar sobre alguns outros temas aqui, como atraso, fofoca, preguiça. Tá tudo aqui pra gente conversar, tá? Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado mais uma vez. É isso aí. Tchau. Pode falar. Posso, bem rapidinho, 1 minuto, divulgar o meu Insta de psicologia. Se alguém quiser ter conteúdo sobre psicologia, o dia a dia, vai lá que tem bastante dicas. Qual que é legais. o arroba, Vitor? Eu vou mandar aqui no chat. Maravilha. Gente, segue o cara lá, que o cara é bom. Eu comecei a seguir ele essa semana, já pedi dica pro cara, mandei na caixinha que ele abriu ali, da agenda. Pô, preciso de uma agenda, cara. Preciso muito de uma agenda. Gente, deixa aí, ó. Tá aqui, ó. Preciso. Vitor, me ensina a usar a agenda, pelo amor de Deus, porque eu tô ficando perdido já, tá me tirando o sono. Tá me tirando o sono. Pecado. Gente, Deus abençoe. É pecado, gente. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Essa live vai ficar gravada. Então manda para aquele teu amigo que tá reclamando lá que tem muita coisa para fazer, que não tem tempo para nada. Aquele cara que vai no rodízio com vocês e mete a boca na pizza, no churrasco, tá? Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.